Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Como sempre, vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é uma invocação de bênçãos, de saudação para o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Eu vou ler em árabe e depois eu vou traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Oh Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. O assunto ou o tópico de hoje que nós vamos conversar é um tópico muito importante. É um tópico que o Islã sempre enfatizou e colocou esse assunto como primordial, como principal, como uma coisa objetiva que deve ser sempre cumprida. Hoje vamos falar sobre a criação dos filhos, a educação dos filhos. Nas últimas aulas, nós temos falado sobre assuntos maritais, sobre casamentos, sobre divórcio, sobre como deve ser feito, né, quando uma criança muçulmana nasce. E hoje nós vamos falar sobre a criação, a educação dos filhos. Antes de tudo, é importante saber que o Islã não é só uma religião que dá orientação sobre espiritualidade. Islã é uma religião que cobre todos os assuntos ligados à vida humana, seja espiritual, seja físico, seja um assunto sociólogo, seja um assunto econômico, seja um assunto ligado com a política, né? Ligado com qualquer assunto mundano. E também, obviamente, não deixou fora a parte da familiar, né? O assunto familiar. Então, quando nós falamos assuntos familiares dentro de uma casa, é importante saber que numa casa, dentro dos ensinamentos islâmicos, cada pessoa tem os seus deveres e obrigações. Por exemplo, o homem é obrigado a sustentar a casa financeiramente. Ele tem toda a obrigação de trazer pão e também providenciar com a casa sustento, né? Por outro lado, a mãe ou a mulher, a esposa, tem a obrigação de criar os filhos. Tem a obrigação de cuidar os filhos e a casa. Obviamente, isso não impede de ela fazer outros trabalhos, de trabalhar tudo. Mas sim, tem sempre obrigação que é parte principal, que é preferencial do que os outros, né? Se a mulher tiver tempo extra, ela pode fazer trabalho, ela pode fazer o que quiser. Mas sim, principal, a obrigação da mulher é criar os filhos de uma forma em que as crianças têm um bom moral, éticas e têm um caráter bom, um moral alto. Então, nós vemos que, por causa disso, nós entendemos que o assunto ligado com os filhos e a criação dos filhos é um assunto muito importante e muito valioso.
Porque nos ditos do santo profeta, nós vemos que como o santo profeta enfatizou nisso. E como, com a sua prática, com as suas falas, com as passagens na vida do santo profeta, ele enfatizou na boa criação e educação dos filhos. Por quê? Porque sabemos que são eles que serão, vão fazer a nova geração. Que o povo novo, geração nova, vai ser feita com os nossos filhos. Então, tudo depende de nós, como nós vamos deixar o mundo depois de nós. Se nós vamos criar os nossos filhos de uma forma correta, vamos deixar o mundo nas mãos seguras. Mas se nós vamos deixar os nossos filhos sem educação, sem uma criação boa, o mundo não vai ser nas mãos seguras. Por isso, pode até aparecer na sociedade ocidental do hoje que uma criação ou ter filhos ou casamento é um peso, é uma responsabilidade e tudo mais, mas na verdade é uma bênção de Deus Todo-Poderoso, que foi abençoado. E por isso o santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, enfatizou de ter casamento, de casar e ter filhos. Obviamente, quando você vai ter filhos, você vai ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade nós vamos falar hoje. O primeiro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Ayyub bin Musa, relata que o santo profeta diz: nenhum pai pode conceder a seu filho um presente mais precioso do que uma boa educação. Pronto, ponto final. Que um pai que pode pensar nos presentes variáveis, que pode dar um presente mais precioso, mais valioso, mais caro. Mas Santo Profeta diz que nada vai sobrepor uma boa educação que ele vai dar para os seus filhos. Até porque as crianças estão dependendo dos pais, de pai e mãe. Então, é tudo no controle dos pais. Como eles vão criar? Porque no início, a criança não tem culpa. A criança vai moldurar do jeito que ele vai ser criado. Nós temos um conto em que, uma passagem dentro do Islã, em que dizem que havia um rapaz que ele começou a fazer roubos, pequenos roubos, e pouco a pouco ele tornou um criminoso grande. Ele roubava, fazia assaltos e tudo mais. Ele foi preso, ele foi pego e foi preso, e foi dado a pena de morte. E foi perguntado se ele tinha último desejo. E ele disse que eu queria encontrar com minha mãe. Foi dado essa mensagem para sua mãe, a mãe chegou, e ele disse que eu queria falar perto de você, para que ninguém possa entender. E quando ela aproximou, ele disse que eu quero beijar. Em vez de beijar o rosto, a boca dela, ele mordeu a língua de sua mãe, quando ela aproximou. E ela estranhou, ela ficou com raiva, ela disse: por que você fez isso? O rapaz, o homem, disse que eu fiz isso porque hoje, na situação que eu estou, é por causa dessa língua. Porque quando eu era pequeno, eu roubava as canetas ou um caderno na escola, essa língua não me condenava. Não me falava que não devo fazer isso. E pouco a pouco eu ganhei coragem de fazer uns assaltos maiores, roubos maiores. E depois eu acostumei com aquilo. Então, no início, é sempre mais fácil de moldurar a criança do jeito que quiser. É por isso foi incentivado os pais que eles têm essa consciência
que eles podem deixar o mundo nas mãos seguras, são filhos perdidos, o mundo perdido. E, infelizmente, nós vemos a falta disso, falta dessa responsabilidade dentro das casas. É por isso vemos que as crianças não são bem criadas, não estão tendo uma boa educação, porque ninguém quer assumir responsabilidade. Obviamente, uma pessoa tinha que ter isso como uma obrigação. Aqui foi falado o pai, que o pai considera educação para os seus filhos. Isso também mostra que mesmo que a obrigação da mulher de educar os filhos, o pai não está fora. O pai, obviamente, vai estar fora de casa por muito tempo, porque vai ter que trabalhar. Só agora é que surgiram esses trabalhos online, home office e tudo mais, mas até pouco tempo atrás, até hoje também, tem poucos trabalhos que podem ser feitos de casa, a maioria são de fora, né? Tem que sair de casa para trabalhar. Então, quem fica com com os filhos, com as crianças, é a mãe. Porque a obrigação é do pai de sair de casa. A mãe pode sair, mas não tem obrigação de trabalhar para trazer pão, sustentar a casa. Então, o pai tem que sair. A mãe pode sair ou não. Então, por isso, foi colocado essa obrigação para a mãe. Mas, ao mesmo tempo, Deus disse, não, o pai não está fora. Mesmo que ele passe pouco tempo, mas ele tem que sentir essa responsabilidade. E por isso foi falado que não fica pensando que eu vou comprar os sapatos valiosos, o relógio valioso, uma camiseta valiosa para o meu filho. Deus diz que o presente mais precioso que você vai dar para os seus filhos é a boa educação. Então não preocupa com sapatos, com a camiseta, com boné, com videogames, com jogos. Se preocupa com educação. Porque sim, isso vai valer para a vida dele. Como citei a passagem, hoje ele não pode ter a consciência, mas no dia que ele vai ter consciência, ele vai condenar os pais, que eles não me deram boa educação. Como foi o caso dele que mordeu a língua, disse que essa língua não me condenava, não me impedia de fazer maldade. Por isso, é importante que os pais sentem essa responsabilidade desde o início, para que eles possam providenciar um ambiente em que as crianças são criadas com boas etiquetas, com boas morais, com uma boa educação. Responsabilidade é da mãe, mas o pai não está fora. Como foi falado, aqui não foi falado a mãe, foi falado o pai. Que o pai, mesmo que a mãe tenha uma responsabilidade, mas o pai também tem que vigiar se a educação está sendo boa. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar dentro. Depois, o próximo dito do santo profeta é sobre o mesmo tópico, narrado pelo Hazrat Anas bin Malik, que relata que o santo profeta diz: respeite os seus filhos e dê a eles uma boa formação moral. Isso também falta muito. Querendo ou não, muitas vezes nós não respeitamos os filhos. Nós não consideramos eles muita coisa. Ele é criança. Não, ele não é criança. Se você quer que ele, quando crescer, ele seja um médico, ele seja um doutor, ele seja um professor, ele seja um engenheiro, ele seja um bom trabalhador, seja o que for, um bom profissional, seja um juiz, um advogado, o que for, que você quer que ele tenha uma boa educação, então, a partir do início, você dê o respeito para ele, como ele fosse o que você quer para ele, como fosse advogado, como fosse juízo, você não daria respeito para o juízo? Então, dê respeito. Porque pense que ele está hoje, o que você vai querer que ele seja no futuro.
para você dar o respeito. Não pensa que ele é criança, então posso abusar, posso xingar, posso dizer o que quiser, né? Para ele, ele é criança, não vai entender. Não, tudo ele está observando. E tudo está ele salvando. Crianças são computadores. Eles absorvem tudo. E fica tudo guardado. Então, deve se preocupar com as crianças desde o início. Tem que ter tem que ter amor pelos filhos, tem que ter respeito. Mesmo que eles sejam crianças, chama eles com respeito. Mostrem o que é respeito. Se você não vai respeitar o seu filho, ele não vai respeitar o seu colega na escola. No creche, ele não vai respeitar, porque ele não sabe o que é respeito. Então, fale com seus filhos com respeito, para que ele possa transmitir esse respeito para os outros. Essa é uma boa formação moral. Mostra as etiquetas. Mesmo que seja uma mentira pequena, fale para ele que não. Mesmo que seja com brincadeira, fala para ele que não. Isso não é permissível. Isso não é aceitável. Porque é do pequeno que a pessoa ganha coragem. É uma semente que torna o árvore. E uma gota de água que depois torna o rio. Então, desde o início, quando é semente, você pode moldurar, pode fazer o que quiser, até pode mover de um lado para o outro. Mas quando torna árvore, você é capaz de cortar, mas mover você não consegue. Depois tem outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Aisha, que relata que ninguém se assemelhava mais ao santo profeta em sua figura, fala e modo de andar do que Hazrat Fátima. Hazrat Fátima era a filha do santo profeta. Sempre que Hazrat Fátima visitava o santo profeta, ele se levantava para recebê-la. Veja, ele é profeta, respeitado pelas pessoas. Ele é líder secular e religioso. Mas para sua filha, para seus filhos, ele se levanta para mostrar o respeito. Vejam só como eu falei no início, né? Que se vocês querem que ele seja, por exemplo, um advogado, um juiz, e você respeitaria um juiz ou advogado ou não? Então, respeita a sua criança, o seu filho, como ele fosse aquele advogado que você quer que ele seja no futuro. Porque se você não vai ensinar hoje o respeito, ele não vai saber lidar com isso quando ele vai ser aquilo. Quando no futuro ele vai tornar aquilo. Então, sempre que Hazrat Fátima visitava o santo profeta, ele se levantava para recebê-la. Beijava sua mão e assentava em seu próprio lugar. Deixava o lugar para ela. Da mesma forma, sempre que o santo profeta visitava Hazrat Fátima, ela se levantava, beijava as mãos sagradas do santo profeta e o sentava em lugar especial. Olha a troca. Hoje em dia queremos o respeito dos filhos, mas não queremos dar o respeito. Não queremos dar atenção. Não queremos dar uma boa conduta. Não queremos passar o tempo com eles. Não queremos saber o que eles estão passando. Não queremos ser os amigos deles. Queremos mandar neles. E assim não funciona. Vai chegar o tempo que eles vão distanciar. Porque você não criou amizade, você queria mandar. Então, essa amizade o santo profeta mostrou com sua própria prática. Não custava nada ele não levantar, né? Simplesmente dar atenção, vem aqui, senta aqui ao meu lado. Mas ele aí ele levantava, beijava a mão e recebia o mesmo tratamento. E a troca. E não só a criança dá para você, mas vai transmitir para outras pessoas também. Vai ter uma boa conduta, uma boa postura na sociedade.
vai ser respeitado, porque todo mundo sabe que ele é de respeito, é a pessoa de respeito. Depois tem outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Souban, que fala que era um escravo libertado pelo santo profeta, né? Relata que o santo profeta diz: a melhor riqueza é aquele que é gasta com a família de uma pessoa, que é usada para alimentar os animais a serem sacrificados pela causa de Allah, ou que é usada para ajudar aqueles que estão lutando junto com ele na causa de Allah. Ele falou que as pessoas ficam ganhando dinheiro, né? Porque sempre quando você quer adquirir, você está adquirindo dinheiro, sempre tem desejos que eu quero gastar ali, eu quero comprar isso, né? Mas ele diz que nesse caso você tenha sempre a prioridade que deve gastar para a sua família, para a boa moral deles, boa educação deles, boa formação moral deles. Tem outras partes também que não são ligados com o assunto de hoje que estamos falando, então vou deixar só focar no que estamos falando, né? Sobre a criação da família. Veja só, aqui foi incentivado. Que não fica pensando que vou gastar no aquilo, vou gastar no aquilo, vou gastar com casa, não sei o que, vou gastar no carro. Gasta na sua família, que vai ser um melhor investimento, como foi falado no início. Que melhor presente que o pai pode dar para os seus filhos, precioso, é a educação. Porque se você comprar o relógio, um dia vai ter ferrugem, vai ter ferrujada. Se você comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa, ele, quando for maior, se ele tiver boa educação, ele é capaz de comprar muito mais. E quem sabe deixa de avaliar aquilo, deixa de valorizar aquilo, porque vai ter muito mais novos. Se o pai comprar outra coisa qualquer, o mesmo exemplo. Com a educação e com o bom moral que ele pode investir, ele pode ganhar tudo isso e muito mais no futuro, com suas próprias mãos e esforços. E ao mesmo tempo vai agradecer o seu pai. Mas se a gente preocupar com o mundo dos nossos filhos, não, ele tem que atualizar com o mundo, ele tem que ter esses jogos, ele tem que ter isso. E não estamos preocupados com a educação, então os mesmos filhos vão condenar vocês um dia. Vão dizer que os meus pais não me criaram de boa forma. Não me deram essa educação. Se eles tiverem essa consciência mais tarde, né? Eles vão dizer isso. Por isso, é muito importante a estrutura familiar. E Islã sempre incentivou nisso. É isso que também está causando muitos problemas psicológicos. Porque a criança não está tendo paz em casa, não está tendo a estrutura, não está tendo a figura paterna ou materna, os dois. E ele acaba sendo frustrado. Ele acaba não tendo aquilo que ele deveria ter emocionalmente. Por isso, é muito importante que nós tenhamos essa consciência e que nós criamos os nossos filhos e nós tenhamos um vínculo emocional com os nossos filhos. E não que as crianças vão para a escola, chegam da escola, entram no seu quarto e a comida está servida na mesa e acabou, pronto, chegou a noite, olá, boa tarde, boa noite, o pai chegou do trabalho, deu a boa noite para eles, dia seguinte começou a mesma coisa. Tem que ter um tempo de família, tem que passar o tempo para ter esse vínculo, tem que ganhar uma amizade para que o filho possa ganhar essa confiança que ele é a pessoa que devo confiar mais. Ele é a pessoa que devo respeitar mais. Se você não vai passar, imagina, se você não vai passar essa educação para ele,
como é que vai ser quando ele vai passar para os seus filhos? Vai ser muito menos do que você passou, óbvio. Imagina os seus netos como é que vão ser. Então, é importante que sempre nós fazemos uma avaliação, uma reflexão, autorreflexão, para que aquilo que faltou dentro de nós, vamos prometer que não deve faltar para os nossos filhos. Tem que ser sempre a mais. Seja o respeito, seja a dignidade, seja emoções, seja educação, seja éticas morais, tudo. Aqui outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Saraka bin Malik, relata que santo profeta disse, eu não deveria falar sobre melhor caridade, que não devo falar sobre o que é melhor caridade, e cuidar das necessidades da sua filha viúva, ou divorciada, né? Que não tem ninguém além de você como fonte de renda. Que sua filha foi casada e ela tornou viúva, né? Ou foi divorciada, dependendo do caso. Você não fica irresponsável pelos seus filhos. Ela vai ser sua filha. Por que foi falado aqui a filha? Porque a maioria das vezes é a mulher que é deixada nos casos miseráveis. O homem vai trabalhar, não sei o quê, já está trabalhando antes também. Muitas vezes a mulher cuida de casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher está confiando no homem e depois o homem o divorcia, ou casos também acontecem quando o homem morre, né? Aí o que acontece? A mulher fica viúva, a mulher fica sem sustento. Então, o santo profeta diz que, nesse caso, os pais, os familiares, têm que sentir essa responsabilidade de retomar ela, de trazer ela, de deixar bem clara, de deixar bem claro para ela que nós estamos aqui presentes na sua vida. Porque mesmo que ela seja mãe dos filhos, mesmo que ela foi a esposa, mas para você, ela é sua filha. Vocês, para ela, ainda vocês são os pais para ela. Então, vocês têm que tratar, têm que dar têm que mostrar essa responsabilidade e esse respeito para ela. Porque são esses morais que vão transmitindo um para o outro. E se nós não vamos passar isso, vamos ver a sociedade cheio das coisas mundanas, mas vazio por dentro, vazio das emoções, vazio dos morais, das boas educações. Eles podem ter educação de biologia, geologia, de matemática, de inglês, das outras matérias. Mas educação de respeito, de cidadania, eles não vão ter. Isso é de casa. Essa educação sai de casa. Começa de casa. E para finalizar, aqui tem outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Aisha, que relata: uma mulher pobre veio até mim com suas 2 filhas. Eu lhe dei 3 tâmaras. Ela deu uma para cada filha e levantou a mão para comer a terceira. Uma das filhas lhe pediu a outra tâmara, que era a terceira da mãe, né? Então, ela a dividiu, essa terceira tâmara, em 2 partes e deu uma para cada uma das filhas. Hazrat Aisha narra que fiquei impressionada com sua ação e mencionei-a ao santo profeta. Santo profeta diz: Allah lhe concedeu um lugar no paraíso devido ao que ela fez. Tem outro dito do santo profeta também semelhante, que uma pessoa que cria 2 filhas com uma boa educação, dá uma boa educação e casa elas, ele ganha um lugar no paraíso. Então, isso também é para incentivar, para mostrar a importância. As pessoas fazem tantas coisas para ganhar o prazer de Deus. E Deus disse o quê? Basta criar, basta ter uma boa relação com seus filhos. Basta dar uma boa educação, o respeito, o amor, o carinho, e você já vai ter
o amor e o prazer de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, nós vamos ficar até aqui sobre isso. Obviamente, é um tópico muito longo, vasto, mas por causa de limitação de tempo, nós vamos ficar até aqui. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.